Welcome, students and teachers. This is the second English class, and here with me, teacher João. Hi, Rosana. Hi. Hello, everybody. Hello, students. Hello, teachers. Welcome to another English class. So, this is the 9th grade. Estamos aí no nono ano, né? E today we're going to talk about different things. But before that, a message. Antes da gente falar do que vai acontecer na aula hoje, um pequeno recadinho para vocês, estudantes aí. Acessem a sede para poder responder lá o questionário sobre o desenvolvimento socioemocional. Então, dá um pulinho lá, acessa aí, ó. Tá aqui embaixo para vocês na tela. Então, entrou na sede, vai no menu Aluno e você tem lá a autoavaliação socioemocional. Belezinha? Não esquece de responder, né, Rô? É bem legal a gente ter esse feedback. Importante, né? Super importante. Né? Com esse retorno das aulas aí presenciais, é bom a gente saber o que está rolando. Então, é super importante que vocês deem um pulinho lá. Belezinha? Então, let's go, Rô. The class is yours. Let's go. Então, olha lá. Nossa aula hoje, English on the Radio Waves. Então, o que a gente vai precisar para essa aula? Teacher João, please. For this class, we will need your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, você decide, and your booklet, o caderno do aluno aí, volume 3. That's it. Perfect. Ok. Falando nisso, a gente tem que fazer aqui um flashback, né, previously. Então, o que a gente estudou até aqui? Então, nós já falamos sobre ad, né, advertisement, então os anúncios. A aula da semana passada foi sobre ad for campaign, então os anúncios educacionais que estabelecem uma campanha. Vocês lembram? A semana passada a gente falou sobre a campanha, né, para não transformar brinquedos em armas, toys and weapons. Yes. E falamos sobre stereotypes, né? Os estereótipos que muitas vezes acabam confundindo o consumidor, o leitor ou a pessoa que está recebendo essa informação. Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse mesmo tema, ad, but now on radio waves, nas ondas do rádio. Então, vamos lá, bora lá. What aspects of radio ad do you recognize? Então, aqui, ó, o que a gente tem? A estúdio, né? Um estúdio de uma rádio, broadcast. Então, o que a gente lembra, né? De um anúncio de rádio. Isso é muito importante, porque diferente do anúncio impresso, aquele que vem no papel, o anúncio feito nas ondas do rádio, ele vai trazer o quê? Outros elementos. Alguém já colocou aí o que lembra de um anúncio? No, for why we have lots of good afternoon. Então, boa tarde a todos aí. Idomeneu Antunes Caldeira, lá Escola Estadual. A gente tem aqui também a High School Florestan Fernandes. Todo mundo participando. Vamos lá, mandem as respostas pra gente aqui para eu poder falar para a Rosana. Isso, então olha lá. A gente precisa lembrar que, apesar do anúncio ter um mesmo objetivo, né, vender alguma coisa, uma ideia, ou educar, a gente vai observar que em cada espaço ele vai se manifestar de formas diferentes. Então, vamos lá ver a diferença entre um press ad, um anúncio impresso, e um radio ad. Então, bora lá. Pro João, gostaria de fazer algum comentário antes? In fact, também, they are different media, né? Como são mídias diferentes, Yes. aí a gente tem que abordar e receber de forma diferente também, né? Ter uma outra expectativa quando a gente está falando de um anúncio em rádio, né? Quer dizer, eu vou só ouvir aquilo ali sem ver nada. Isso. Então é muito importante a formação da imagem aí nesse anúncio que é falado, né? Can you realize the radio ad? We are driving. That's it. We are taking a bath. So we have to pay attention to different things. Yes. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai escutar agora um radio ad e a gente vai tentar perceber diferenças para um anúncio impresso. Bora lá, vamos soltar aqui o áudio. Of this long summer, do you want to freshen up a little? Come to the coldest shake. Here you'll find frozen berry shake, ice blue shake, plus our special snowy caramel shake for only $7. Hurry up and taste our cold delights.
Perfeito. Então, o que a gente teve aqui? Ó? A gente teve um texto simulando um anúncio nas ondas do rádio, e aí a gente não teve esse texto impresso. Então, a gente consegue perceber algumas coisas, mas ainda faltam elementos. Agora, a gente vai ouvir de novo, lendo o texto que está sendo falado. Bora lá, de novo. Tired of this long summer, do you want to freshen up a little? Come to the coldest shake. Here you'll find frozen berry shake, ice blue shake, plus our special snowy caramel shake for only $7. Hurry up and taste our cold delights. Isso, então olha lá, o que aconteceu? A gente começa a perceber que a voz do nosso locutor, né, falling and, ela sobe e desce, né, rising and falling. Então a gente tem uma intensa manifestação oral, diferente do anúncio impresso, que vai trabalhar com cores, né, as imagens. Quer completar alguma coisa para João? No, that's it for a while. That's it. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou pegar aqui a canetinha e a gente vai perceber algumas coisas, algumas palavras que vão fazer parte desse anúncio. Então vamos lá. Olha aqui. Vou pegar o marca-texto aqui. Então, long summer. Olha lá. Coldest shake. Frozen berries. Do you know berries? Yes, Can you little explain fruit. for us, please? In fact, all the little fruits, they are berries, right? Strawberries, cranberries, Cherries. cherries, all of them, they are berries. São aquelas frutinhas pequenininhas. Aqui no Brasil a gente não encontra em grande quantidade, né, as berries, mas nos países frios a gente encontra bastante, né? Exatamente. Thank you. You're welcome. Olha lá. Ice blue shake. Snowy caramel shake. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma profusão de adjectives. Por quê? Todas as vezes que a gente trabalha com anúncio, a gente precisa caracterizar, especificar, dar qualidades, sugerir qualidades, pontos positivos. Então, os adjetivos fazem a função mais importante dentro de um anúncio. Pensando nisso, a gente já viu aqui, né, os nossos adjetivos. A gente tem uma perguntinha para vocês, né? Quando a gente ouve o radio advert, a gente começa a ter informações. Então, first question. What is it about? A bakery? A grocery? A milkshake shop? Second question, how much? R$7? $7? 7 pounds? Então, 30 segundinhos para vocês responderem para a gente e a gente vai passar para o próximo slide. Para o João tá aí esperando as respostas. That's it. E se Just tiver waiting. também, já pode ir falando, João, se o pessoal está respondendo aí. Ok, vamos rodar os 30 segundinhos, porque não está Então, subindo nada por enquanto. 30 seconds. There we go. Ok, we are back, Rosana. E vamos mandar aqui um abraço especial de uma sala que está ao vivo lá na Escola Castelo Branco, nono que ano, legal. participando ao vivo, assistindo a nossa aula com a professora lá. Everybody está super happy pelo que a professora Márcia falou aqui pra gente. Então, um hi aí para vocês
da Castelo Branco. E aí a gente tem várias respostas aqui. O Caio mandou pra gente Milkshake Shop, que é a primeira. O Thiago mandou pra gente as duas, ó, Milkshake Shop e também $7. Milkshake Shop. Milkshake Shop and $7. O Pro Francisco mandou pra gente também. Muito legal. Então, assim, só pra gente resgatar aí significados, bakery é a padaria. Padaria, yes. Grocery. Yeah. É o que a gente chamava antigamente de quitanda, né? Aquele mini mercadinho que existia lá mercearia atrás. Também. Mercearia. É que a galera mais jovem não... Como eu sou cringe. Me too. Então, eu sei. Então, hoje a gente fala aquele lojinhas 24 horas. Sim, aquelas de conveniência, Isso, né? de conveniência. Mas grocery seriam os secos e molhados, né? Vendia alimentos secos e molhados. Bem legal. O equivalente a um mini mercadinho que a gente tem hoje. $7. O preço do nosso milkshake. E pounds se refere a moeda que a gente tem na Inglaterra, né? Então, só pelo fato de ser $7, a gente já sabe que esse ad aí não é British, que ele é American, né? Então, a gente tem outro detalhe aí dessa propaganda, desse anúncio. Exatamente. A gente está falando aqui de uma construção americana. Então, bora lá. Alguma pergunta aí? Not yet. Por enquanto, só as respostas realmente que estão subindo agora. O João Pedro também falou Milkshake Shop and $7. E agora está começando a subir. Legal. Então, vamos lá. A gente vai ouvir novamente o nosso áudio, né? O nosso radio ad. E a gente vai tentar identificar os aspectos que a gente encontra nesse áudio. Se a gente tem adjectives, tones of voice, brand name, né? E aí, a gente vai dar 30 segundos para vocês responderem no chat. Então, nós vamos ouvir o áudio de novo, 30 segundos, e vocês podem responder no chat. Não precisa responder a expressão, vocês podem colocar the letter A, the letter B, e o Pro João vai encaminhando as respostas, tá bom? Então, por favor, vamos ouvir de novo o áudio. Tired of this long summer? Do you want to freshen up a little? Come to the coldest shake. Here you'll find frozen berry shake, ice blue shake, plus our special snowy caramel shake for only $7. Hurry up and taste our cold delights. Legal, voltamos aqui. E olha só o que o Thiago perguntou pra gente. Muito legal. Ele falou assim, não existe o dólar canadense? Legal, né? Então a gente tem o dólar canadense, assim como a gente também tem o Australian Dollar, né? Mas, como a gente está falando aí de um ad e tá ali só $7, a gente já deduz aí que seja o americano. Mas poderia ter sido uma campanha canadense também, sim. Not, né? É que a gente sempre pensa também, tem a questão cultural contest, né? Porque a gente tem milkshake is a typical food, né? American food. Então, isso é muito legal. A gente entender que também existem, né? Semelhanças. Muito legal. Obrigada. Qual é o nome do Thiago? Thiago mandou a perguntinha. Joia. Super esperto. E prestando atenção na aula. Very cool. E a Pro Angeliana mandou aqui pra gente algumas coisas do radio ad. Focus on voice, sound. Então, tem essas diferenças aqui. Perfeito, Pro Angeliana, isso mesmo. A gente tem essa questão da voz, é muito importante, né? No press, no impresso, a gente vai ter a importância do layout daquela imagem, da escolha das letras, da forma das letras, das cores. Aqui é a voz, né? E os sons. Então, vamos lá. Ouvindo o áudio de novo, a gente consegue perceber the use of adjectives. Yes, ok. Eu vou mudar a cor dessa caneta, que esse amarelo, não sei, acho que a galera não consegue... Então, vamos lá. Different tones of voice. Yes, rising and falling. Né? Então, a gente tem esse sobe e desce. Sim. Brand's name, então, é o nome do produto, da marca. Yes. A product. Milkshake. Sound effects. In this ad, I haven't heard. Não ouvi nenhum sound effect. Mas, normalmente, os ads de radio também têm um sound effect, It is a poor ad.
Oh, yeah. Because, for example, if it's a milkshake, probably people they are doing or something like this, right? Estão fazendo aí com o canudinho e, né? Ou então barulho, né, das taças. Ou de batendo milkshake. Então a gente poderia ter sound effects, claro, sim. Sim, mas no nosso não teve, o nosso é mais simples. Slogan. Slogan. Não ouvi nesse. Teve um slogan? No slogan. Only brand's name. Isso. E o Thiago já perguntou aqui, adiantando a próxima que você vai falar, assim, não sei o que é jingles, o Thiago mandou pra gente. Então, Next slide. Next slide a gente vai ter essa explicação. Tá até adiantado. Tá adiantado. Ele jingle. Tudo ali, ó. No jingle. No jingle. Oh, sorry, não tem jingle. Borrachinha, deixa eu apagar aqui, isso, e não tem slogan, tá? No slogan. Isso. Já falaram aqui da canetinha amarela, mas a Rosana já corrigiu. Que eu sei muito bem. A cor amarela é difícil de achar, mas então, legal. olha lá, deixa eu apagar aqui, que esse slogan tá resistindo aqui. Borrachinha, a Andresca tá mandando aqui pra gente, falando que ótima aula, gosto muito de inglês. Vai participando aí, Andressa. Então vamos lá. E a última? Use of imperative. Yes. Temos lá. Of course. Oh my God. Então olha lá. O que aconteceu? O nosso anúncio, ele apresenta. O uso do imperativo ele é importante porque o uso do imperativo é uma forma da gente falar, olha, faça isso, né? Da gente dar um conselho, dar um aviso, uma ordem. Então, nos anúncios, o tempo verbal é o imperativo, que ele é atemporal, não tem presente, passado, futuro, é o agora. Faça, experimente, use, então isso é importante, tá? Sim. E aí, como a gente não tem sound effects no nosso radio ad, a gente também não poderia ter nem slogan e nem jingle. Por quê? Vamos lá, respondendo a pergunta do Tiago. Então, olha lá, two words, slogan and jingle. São aspectos importantíssimos num anúncio de rádio, tá? Por quê? Como a gente falou no comecinho da aula, se a gente está fazendo outras coisas, a gente consegue ouvir o anúncio. E, principalmente, com o slogan e o jingle, a gente fica com esse anúncio na cabeça. Não é? Às vezes a gente está na rua andando, vem aquela musiquinha, a gente já sai até fazendo passinho, né? É verdade. Little Dance. Fica então, com o jingle, já fica ali tocando. Exato. E a gente fala, nem compro, não gosto dessa marca, não gosto desse produto, não como o produto industrializado. E o jingle é tão bom que fica ali. Então, what is slogan? It is a short phrase. Product motto. O que é isso? É uma frase curta que representa o lema do produto. Então, por exemplo, just do it. Apenas faça. Isso é um slogan, todo mundo conhece, né? Yes. I'm sorry, but that's okay. it is important. Jingle. It is a short sound message. Então, é uma mensagem sonora bem curtinha. Geralmente é uma musiquinha. Ou, você lembra do caminhão do gás? Fica, é verdade, você já sabe que o gás está chegando, isso. né? Okay. Não tem palavras, mas é o som, aquilo representa o jingle. Apesar de não ter nenhuma construção de palavra oral, ele vai ter o quê? Ele tem a música que vai introduzir a marca e vai introduzir o produto. Então, isso é muito legal. Independente do gás que está sendo vendido, a gente sabe que é gás, né? Tá do chegando. Tipo ou da marca. Então, isso é muito legal. Tiago, entendeu a diferença? Ou agora está sabendo que é slogan, jingle? Conseguiu perceber? Isso a gente encontra sempre nos anúncios que trabalham com a língua falada, tá? Com a oralidade da língua. Isso é muito importante. No anúncio impresso, a gente não tem slogan nem jingle, tá? Alguma pergunta aí, João? Não, o pessoal só elogiando, agradecendo bastante. Ah, legal. Falaram do imperative, que subiu agora por último. Então, yes, imperative is there. Olha lá, então, aqui está até melhor a visualização da nossa lousa.
né, com as respostas. Aí, se vocês quiserem tirar um print para usar, fazer as anotações de vocês. Então, se a gente tivesse, né, os efeitos sonoros, com certeza teríamos slogan e jingle, tá? Very important. Então, continuando, spotlight. A gente falou dos adjetivos. Fizemos a marcação no nosso anúncio de quantos adjetivos a gente usou. Por quê? Porque o adjetivo é a palavra que vai fazer a diferença no seu product, né, no seu produto. Então, eles são importantíssimos. Falando nisso, o papel deles, né, do role in an ad, é exatamente sugerir good or bad aspects, né? Então, ninguém vai vender um produto falando mal dele, né? Mas, por exemplo, se eu sou consumidor e compro um produto e vou lá, né, no FAQ fazer a reclamação, eu posso usar aspectos negativos reclamando do produto e passa a ser, né, uma forma de consulta também. Então, isso é importante. Toda vez que a gente escreve uma review, né, quando a gente, normalmente antes de comprar um produto, a gente sempre vai lá nas reviews que foram escritas por pessoas que já adquiriram o produto para saber se o produto é bom ou não. Então, uma review, ela traz para a gente tanto características positivas quanto negativas, porque nós, consumidores, precisamos saber a opinião do consumidor final, não só da pessoa que está vendendo o produto, que vai só colocar good characteristics, né? Então, perfect. Então, vamos lá. Aí, ó, take a look. Long summer. Então, ó, um verão longo, né? Tô falando da duração dele. Então, esse long dá a ideia do quê? Age, né? A duração, o período, a idade. The coldest shake. Então, estou falando da temperatura do meu shake. Frozen berries, também a gente está falando temperature, né? Da temperatura dessas nossas frutas vermelhas. Blue ice shake, né? Então, esse blue indica a cor do nosso gelo, né? Do nosso shake gelado. Special Snowy Caramel. Então, eu estou trazendo aqui an opinion and shape. Então, um caramelo nevado especial, né? Em flocos, né? Flocos de neve. Então, vejam, o uso do adjetivo, ele caracteriza e ele faz o quê? Create an image. Ok? Very important. Pensando nisso, o que a gente vai ter, então? Focus, né? O foco. Olha lá, a gente tem special, snowy. Special é uma opinião, então para mim é especial, mas para o João pode não ser. Very common, ok? And temperature. Ou shape, forma ou temperatura. Eu posso falar, é gelado como a neve, ou como flocos em neve. Exato. Isso. Olha lá. O que vai acontecer? Eu posso colocar de qualquer jeito. Em português, a gente não faz essa diferença, né? A gente pode falar tanto, o caramelo especial ou um especial caramelo. Em inglês, não. A gente tem uma ordem que vai do mais genérico, por exemplo. A opinião é uma coisa muito pessoal. Então, para mim, pode ser uma coisa boa ou gostosa. E para o professor João, não. Pode ser uma coisa ruim e não tão saborosa. Então, como é que a gente organiza os adjetivos numa expressão? Então, nessa sequência. Opinion, size, temperature, age, shape, color, origin, religion, material and purpose. Então, nessa sequência sempre, ok? É lógico que não vão aparecer todos de uma vez, né? Então, a gente fala assim, nossa, vou conseguir colocar 9 ou 10 adjetivos todos. Não, com calma, com a leitura, quando você faz muita leitura, você acaba percebendo essa ordem e ela acaba se tornando natural. Tá bom? Mas vai estudando aí. E tem aula lá do primeiro e do segundo que eu também já dei essa matéria. Não tem problema em assistir a aula do primeiro e do segundo, não. Vai lá, porque a matéria que a gente faz é uma revisão, é uma retomada, inclusive, do 9º ano, né? Essa que eu dei lá no primeiro. Então, dá uma olhadinha lá na aula do primeiro que vocês vão ver. Nunca é demais, né, João? Never too Conhecimento much. Nunca é demais. Então, assim, quanto mais a gente se acostuma a ler, escrever, falar, mais a gente se acostuma com essa ordem aqui. Tá bom? Então, vamos lá agora. Então, olha lá.
Put the adjectives in the right sequence. Então, eu tenho our milkshake. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os 3 adjetivos na ordem. American, big and delicious. Vamos ver como fica? Vamos, porque o nosso tempo está acabando, então vamos lá. Então, olha lá. Our delicious, big American milkshake. Por quê? Delicious, opinion. Big, size, né? And American, origin. That's it. Ok? Legal. Então, olha lá. Delicious, big and American. A gente tem uma indicação de pós-tarefa para vocês, está na apostila de vocês. Compartilhem se vocês fizerem essa atividade. As habilidades. As habilidades. Very nice. And that's it. And that's it. Time's up. Então, não se esqueçam mais uma vez de avaliar a nossa aula. O QR Code está aparecendo aí na tela para vocês. E a partir de amanhã responder lá o questionário socioemocional, né? A autoavaliação. Tá bom? Então, that's it, Rô. Next week we are back. Semana que vem estamos de volta. Yes. See Bye, you. bye. Goodbye.